Então, para começar, o presidente Lula fez acenos ao Supremo Tribunal Federal e defendeu mudanças na corte para blindar os ministros. Durante sua live semanal, o petista defendeu o voto secreto. A gente separou, inclusive, esse trecho. Acompanhe. Esse país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre. Sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte: a sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei, ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar. Isso não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe por quê? Tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Então, meu caro, é o seguinte, olha, paz e amor. É tudo que esse país precisa. O entendimento de Lula foi seguido por aliados que, além de defenderem a ocultação dos posicionamentos dos magistrados, ainda voltaram a debater mandatos para os integrantes da Suprema Corte Brasileira. A proposta que põe fim ao mandato vitalício dos ministros é de autoria do senador Plínio Valério, que pediu em 2019 o mandato de 8 anos para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar o nosso giro de análises. Vamos ao Rio de Janeiro, Roberto Mota com a gente. O Mota que, claro, sempre ligado no noticiário, né, Mota? Uma excelente noite a você. Tenho certeza que você, nas suas redes sociais, deve ter recebido muitas mensagens em relação a essa notícia que estampa a capa dos principais portais de notícias. Naturalmente, quero escutar a sua avaliação acerca do posicionamento do presidente da República, que defende o voto secreto nas votações do Supremo Tribunal Federal. Faz algum sentido a defesa dele? Daniel, essa é uma daquelas notícias que a gente fica com medo de ser pegadinha. Boa noite, Daniel, boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, nossa querida audiência. Você tem razão, Daniel, meu celular não parou o dia inteiro. Celular, mensagens por redes sociais. É preciso a gente lembrar o que diz a Constituição da República. No artigo 93, inciso 9, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas as decisões sob pena de nulidade. É o que está escrito na Constituição. A publicidade e a fundamentação dos atos judiciais é o que garante a legitimidade e a legalidade. Isso é uma das garantias de que o magistrado atua de uma forma imparcial e de que a justiça não é feita de acordo com a capa do processo, que a decisão não é tomada levando isso em consideração quem é a pessoa que está envolvida. Defender voto secreto, uma Suprema Corte, é ignorar o mecanismo de funcionamento básico das Supremas Cortes em todo o mundo. Vamos tomar como exemplo a Suprema Corte Americana. Muitas vezes, a opinião que é dada, né, o ministro nos Estados Unidos, o juiz, ele vota e ele fundamenta com uma opinião. Muitas vezes, essa opinião forma uma jurisprudência que entra para a história. Ou seja, a opinião é, muitas vezes, mais importante do que o voto. Vamos lembrar que, com exceção dos processos que correm em segredo de justiça, o Brasil tem 15 mil magistrados que têm que justificar as suas decisões e torná-las públicas. E esses juízes, esses magistrados, esses 15 mil, andam pelas ruas do Brasil, correm os riscos das decisões que eles tomam. Isso acontece com 15 mil magistrados no país. Ou será que a gente também deve tornar secretas todas as decisões da justiça em todos os níveis? Pois é, a gente continua com o nosso giro de análises, muitas mensagens sobre esse tema. Daqui a pouco, inclusive, eu vou ler algumas perguntas e comentários de pessoas que nos escrevem, principalmente no chat do programa no YouTube. Se você puder, faça isso também. Daqui a pouco
Eu vou ler algumas mensagens, mas vamos antes a Brasília. José Maria Trindade conectado com a gente. Zé, uma ótima noite a você, seja muito bem-vindo. Várias repercussões em relação a esse posicionamento do presidente da República em sua live semanal. E eu repito, inclusive, viu, Zé, a fala do presidente Lula. A sociedade não tem que saber como vota o ministro da Suprema Corte. Não acho que o cara precisa saber, ninguém precisa saber falas do presidente da República. Bem-vindo, Zé, boa noite. Esse assunto repercutiu muito e foi discutido, né? Acharam impróprio que o governo não mande uma proposta ao Congresso e sim faça comentários, né? Mas muito boa noite, Daniel, boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, boa noite, Dantas aqui, boa noite especial a você, que sempre está aqui nos Pingos dos Is, e isso é muito importante para nós. Olha, é uma opinião do cidadão Luiz Inácio Lula da Silva, não é uma decisão de governo. Para o governo mandar uma emenda assim ao Congresso Nacional, e o presidente da República tem competência para fazer uma emenda assim da Constituição, né? Tem que passar primeiro por um debate interno. O ministro da Justiça, a secretária-geral da Presidência, assim por diante, Casa Civil, e não houve esse debate interno no governo. Segundo me informaram, foi apenas uma opinião do presidente Lula. Tanto é assim que o próprio ministro da Justiça, que é o ministro mais antigo, o ministério mais importante do governo, teoricamente, o Flávio Dino, estranhou, foi uma espécie de recuo, que é apenas um debate e que jamais haveria uma mudança assim para este governo. Mas ele elogiou o debate. Existem vários debates no Congresso Nacional sobre a formação e, inclusive, a quantidade de integrantes no Congresso. Eu contabilizei 24 emendas sobre funcionamento do Congresso, composição, mandato, e esse será certamente mais um assunto a entrar nesse debate, já que é a opinião do Lula, e muita gente vai atrás do que Lula pensa no Congresso Nacional. Então é importante sim a ideia dele, mas é completamente equivocada. Primeiro, o seguinte: a Constituição brasileira, como disse o Mota muito bem, exige uma decisão transparente, democrática, aberta. É o que diz a Constituição. Mas este é um assunto que poderia, em tese, ser modificado através de uma emenda à Constituição. Mas não é bem-vinda porque todos querem saber exatamente o que pensa cada ministro. Há uma frase na Justiça que diz o seguinte: o réu é a excelência, o réu é o todo-poderoso, né? A atenção máxima, porque ele merece explicações sobre a sua condenação. E isso vale não é só na área penal, mas se alguém condenou, ele quer saber por que eu fui condenado. Daí você saber como votou o ministro, quais foram os argumentos dele e por quê, né? É assim que funciona. Na verdade, esta fala do presidente Lula encontra no Congresso Nacional um certo apoio quando se fala da publicidade, principalmente da transmissão ao vivo das sessões do Supremo Tribunal Federal. Muita gente acredita que depois da TV Justiça a coisa mudou de figura, votos mais longos, exibição de conhecimento, né? E é isso que acham. Muita gente acha isso. Agora, a decisão, a sentença, não é um voto, é uma sentença. Cada ministro do Supremo não vota, gente. O ministro do Supremo dá sentença, né? E como tal, uma sentença tem que ser explicada, inclusive com os artigos da Constituição e legislação. Portanto, é opinião pessoal, mas muito complexo e difícil que o governo, como instituição, faça uma proposta de mudança tão grave assim no Congresso. Só de passagem, nos Estados Unidos, há explicação de cada voto, só não é transmissão ao vivo. Já que o Zé Maria falou dos Estados Unidos, então vamos aos Estados Unidos. Lá está Cristiano Beraldo, comentarista do Grupo Jovem Pan. Beraldo, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Também queremos escutar a sua análise e avaliação. O presidente Lula usa em sua justificativa que ministros são hostilizados por seus posicionamentos nos muitos julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Mas espera aí, ninguém está lá obrigado, né? Faz parte esse tipo de pressão por parte da população, da opinião pública. Não é um ônus de ser ministro da Suprema Corte? Boa noite, Caniato. Boa noite, Zé Maria, Dantas, Mota. Boa noite à nossa querida audiência que nos ouve e nos assiste. Agora a gente olha para essa fala do Lula e vê que ele, mesmo quando poderia acertar, ele
exerce a sua grande competência em errar. Na verdade, fica claro que ele pega um tema que merece discussão, mas usa isso simplesmente para querer proteger não só os ministros do Supremo, mas a si próprio. Esse constrangimento de não poder sair às ruas sem proteção, porque vai ser alvo de críticas, vai ser alvo de questionamentos, e o Lula não está nesse mundo. O Lula está no mundo daquelas pessoas que vivem em redomas, protegidos ali por inúmeros seguranças que a gente paga desde que ele saiu da presidência da República. Então, a crítica que ele faz é, na verdade, ao comportamento do brasileiro, né? E aí ele usa isso e coloca como justificativa essa situação do Supremo. Mas, olha, o Zé Maria falou sobre a TV Justiça e, de fato, a dinâmica mudou muito com a TV Justiça, porque a TV Justiça transformou os julgadores, os ministros do Supremo Tribunal Federal, em estrelas. E aí a gente tem passagens de ministros falando frases ali que claramente eles decoraram anteriormente para poder fazer um vídeo, um corte bonito, uma lacração em cima de outro ministro e bate-bocas e tal, coisas que não deveriam fazer parte do cotidiano, mas fazem. Eu sou da opinião de que a TV Justiça atrapalhou demais justamente a promoção da justiça, porque eles estão preocupados em pegar bem, em parecer populares. Eles querem chegar nos lugares e serem reconhecidos, cumprimentados, e não é esse o papel de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que dar seu voto, e aí o Lula erra assim, de forma muito grosseira, um voto de um ministro ou uma sentença de um ministro num processo tem que ser público, isso é óbvio, não é? Nós não podemos lidar simplesmente agora com o sigilo do que pensa um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso é inaceitável e é um absurdo um presidente da República falar algo dessa natureza. Agora, que venha o voto demonstrado depois, não precisa ter essa cena. Eu vou usar o mesmo exemplo. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte se reúne, você não vê ministro do Supremo dando entrevista, participando de evento, palestra, televisão, etc. É uma vida completamente discreta e a sua opinião está manifestada nos autos. Você vai, lê, entende como pensa cada um dos ministros. É assim que funciona. E isso preserva a autonomia do ministro de votar conforme o entendimento da lei e não fica essa forçação de barra que a gente vê hoje. Mas Lula fez tudo errado. É isso, a gente continua o nosso giro de análises. Faltou o Cláudio Dantas em Brasília. Dantas, ótima noite a você, seja muito bem-vindo. A sinalização de Lula e a simpatia para voto secreto para os ministros do Supremo Tribunal Federal. É válido? É importante esse debate? Debate é sempre importante, né? O não debate, ou seja, o sigilo da discussão pública é que faz mal à democracia. Muito boa noite, Daniel, boa noite, Beraldo, Mota, Zé Maria e a toda a nossa audiência que sempre presente aqui nos dá a alegria de estar fazendo esse trabalho. Olha, eu me perguntei, quando o Lula fez esse discurso, eu fiz 3 perguntas a mim mesmo. O Lula está fazendo isso para atrair audiência para a live dele, tá soltando uma fanfic para atrair audiência para a live, ele tá dando esse pitaco para distrair de algum outro assunto, do déficit fiscal, né, da reforma ministerial que não sai, ou será que ele ficou incomodado com as críticas da própria militância petista ao seu indicado, ao seu ministro indicado, Cristiano Zanin, que fez votos que contrariaram de forma explícita a expectativa dessa militância de esquerda. Mas Zanin não escondeu de ninguém o seu perfil conservador quando ele fez a sua campanha, o seu beijamão, quando se apresentou aos senadores e à própria sociedade. Então, fiquei me perguntando sobre isso. Aí liguei para algumas pessoas do entorno do Lula que me disseram que, Cláudio, na verdade, ele não quis dizer isso. Talvez ele se emende aí nos próximos dias. Bom, quem o aconselhou é aquela história, né? Ele está falando o que ouviu e está saindo com aquilo que ele pensa.
De fato, quem tem DNA autoritário vai sempre querer colocar as questões todas em sigilo, tudo, sigilo de ações de medidas, sigilo de visitas, sigilo, e que esse sigilo se estenda também às decisões judiciais, por que não? Aqui eu abro um parênteses para a gente entender como é que funciona o sistema americano, já que ele citou a Suprema Corte Americana. Na Suprema Corte Americana, o que acontece lá é que você tem a publicização do voto majoritário e do voto derrotado, e um juiz faz a leitura desse voto, do voto coletivo. Quer dizer, eles se reúnem, quem se posiciona a favor de determinada causa ou contra, fica em determinado voto. Aquele voto não é vamos dizer assim, unitário, não é de cada ministro, ele é o voto coletivo. Isso é importante do ponto de vista institucional, quer dizer, o julgamento ele é transmitido via rádio, é bom que se diga, não é transmitido pela TV, mas é transmitido no rádio e ele é aberto ao público, as pessoas que quiserem participar ali, a presenciar, né, desde que garanta ali a lotação do julgado ali, né, do plenário, eles podem acompanhar qualquer julgamento. Então, a divulgação do voto, ela é de voto coletivo e não do voto unitário de cada ministro, como acontece aqui. E aí, no Brasil, junta voto unitário, TV Justiça, o sujeito fazendo aquele voto ali, e aí ele resolve usar o voto também de muitas vezes de plataforma política, até para ofender outros agentes públicos, né? Isso aí, mistura isso com entrevistas, nas quais muitas vezes há antecipação de voto. Quer dizer, essa salada toda acaba transformando essa imagem pública do STF. Por isso que há hoje esse estranhamento. Por isso que você tem muita gente crítica ao trabalho do judiciário, né? E até perdendo a confiança no judiciário. É um debate, por isso, um debate importantíssimo. É preciso entender os limites. Por quê? Porque o ministro ele precisa ter a autocontenção, o exercício da autocontenção. Tem de evitar a entrevista pública, tem de entender que a TV Justiça está ali para fazer um trabalho burocrático de transmissão do julgamento. Mas quando ele se deixa envaidecer, aí pronto, aí complica, aí estraga, aí desvia, e aí acontece todo o resto. E aquilo que é o pior, que é o populismo judicial, que já é o extravasamento, né, da questão jurídica para a questão política, e aí a interferência em outros poderes, como a gente tem visto acontecer tantas vezes. Então, é por isso que é preciso debater, mas claro, transparência sempre, o máximo possível, mas limites para que a gente garanta essa relação de maneira saudável também são importantes. Esse é um tema muito importante, várias pessoas inclusive se manifestando aqui no chat do programa no YouTube. Vamos fazer mais uma rodada? Os nossos comentaristas têm muitos aspectos para destacarem em relação a essa sinalização do presidente da República. Roberto Mota, inclusive, em relação ao que você disse no seu comentário de abertura do programa, o Ricardo Maia, Mota, escreveu o seguinte: muito perigoso. A abertura de um precedente desse, talvez mais adiante, poderia estimular voto secreto também para congressistas e ações em segredo de presidentes da República, sempre sob o mesmo argumento. Mais ou menos em linha com o que você disse, né, Mota? Uma linha, um caminho que leva a um lugar muito ruim. Porque, vamos pensar, por que limitar essa proteção aos magistrados? Por que os outros servidores públicos que tomam decisões que podem ser impopulares? Por que também não colocar as decisões deles em segredo? Aí você passa para o Estado secreto. Você só fica observando as consequências, mas você não sabe por que aquilo aconteceu. Você não sabe quem tomou a decisão. Você só sabe que foi decidido. Agora, pensem nisso, vocês que gostam de leitura, e me digam se isso não parece com o livro O Processo, de Franz Kafka. Aquele livro, né, que conta a história de um sujeito que um dia descobre que foi condenado, mas ele não sabe qual foi o crime, ele não sabe quem tomou a decisão de condená-lo. Isso também parece muito com 1984, aquela história de um Estado totalitário,
onde o ditador de plantão é o Big Brother, que sabe de tudo sobre a sua vida, mas você não sabe de nada do que acontece de verdade, porque existe um Ministério da Verdade, cuja função é alterar o relato dos acontecimentos para que ele se encaixe na narrativa oficial. É um horror. Pois é, e em meio a isso, né, Zé Maria, os debates e também as sinalizações de vários integrantes do Congresso Nacional e mesmo de juristas que defendem mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal. Você mesmo, né, Zé, chegou a comentar de algumas propostas que, inclusive, tramitam no Congresso Nacional. E hoje o ministro da Justiça, Flávio Dino, chegou a destacar, inclusive, uma PEC de autoria dele que teria sido apresentada ou protocolada, que propõe um mandato de 11 anos de duração. Quais são os ingredientes prós e contras de uma proposta como essa? Renovar a Suprema Corte brasileira tem um lado positivo, por quê, Zé? Pois é, olha, esse debate, todos os debates sobre poderes e sobre o sistema, sobre o Supremo Tribunal Federal, não podem parecer revanchismo ou tentativa de mostrar vamos dizer, uma inaceitação de decisões do Supremo Tribunal Federal. Quando se fala em debater sobre mandato, sobre tipo de procedimento do Supremo, busca-se um constante aperfeiçoamento. Mas é muito complicado. Eu costumo dizer aqui que houve uma grande tentativa e uma grande chance de se fazer uma reforma do Judiciário. Se tentou fazer o chamado controle externo do Judiciário. Só conseguiu o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, né, o Conselho Nacional do Ministério Público e pronto. Porque o Supremo atuou fortemente no Congresso Nacional, dizendo que não se pode fazer controle externo do Judiciário, porque seria controlar o que há de mais importante no Judiciário, que seria as decisões. Veja bem que não havia ali um debate sobre a decisão do juiz. A decisão do juiz é perfeita. Se ele tem a competência de julgar, a decisão dele é inquestionável, a não ser por outro juiz ou por outra instância, como a institucionalidade permite. Mas o debate é importante e longe, repito, de qualquer tipo de revanchismo. Esses projetos no Congresso Nacional têm dificuldades para avançar exatamente porque o Supremo julga congressistas e o Senado julga Supremo. Então forma um complexo relacionamento ali que é impossível desvincular. Mas poderia e seria uma emenda à Constituição, qualquer mudança seria para os futuros ministros. Uma mudança que pudesse diminuir ou mudar os atuais ministros seria, logicamente, considerada inconstitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, o debate é importante, é sempre bom discutir, como se discutiu a reeleição para a presidência da República e agora se discute o fim da reeleição para a presidência da República. Então é bom que se discuta mandatos para os ministros do Supremo Tribunal Federal, que se discuta o funcionamento, talvez até uma volta ao controle externo do Judiciário, que é um assunto que é fio desencapado. Pois é, o Dantas, o Dantas tem um posicionamento interessante, ele vai compartilhar com a gente. Agora, só para ilustrar, inclusive, para o nosso público, Dantas, Jorge Messias, da AGU, cotado, inclusive, para ser indicado pelo presidente Lula para a vaga de Rosa Weber, se for indicado e aprovado pelo Senado, ele ficará na corte por 32 anos. Afinal, ele tem 43 anos agora. Ficaria até 75 anos. Por qual razão é ruim um juiz ficar tanto tempo no cargo assim, hein, Dantas? Inclusive, o próprio Flávio Dino, em 2009, apresentou uma PEC sugerindo os 11 anos. Aliás, esse é um assunto que une direita e esquerda. Nós tivemos em 2019, o senador Plínio Valério apresentando uma outra PEC sugerindo um mandato de 9 anos. Aliás, que foi subscrita por 30... Hoje, né, doutor Velho? Por 30 parlamentares. Então, assim, a gente está vendo aí agora esse debate que vem pelo caminho errado, vem pelo Executivo, o presidente da República falando de como deve ser voto de ministro, ministro da Justiça falando sobre o mandato de ministro do Supremo. Aliás, um ministro que está sendo cotado para ser ministro do Supremo. Quer dizer, tudo errado, é várzea, né? Um debate
bem complicado, já começa errado. Mas a PEC do ministro Flávio Dino, quando ainda deputado, ela sugeria não só o mandato, ela sugeria que a indicação dos ministros também sofresse uma revolução, não fosse apenas ministros indicados pelo presidente da República, seriam apenas 5 aí pela prerrogativa do presidente, outros 2 pela Câmara, outros 2 pelo Senado e outros 2 pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, também uma sugestão aí polêmica, e que, se a PEC for adiante, né, voltar a ser debatida, junto com essas outras PECs apensadas aí, vai realmente promover um debate bastante acalorado. Como o Zé Maria disse, será que esse é o momento? Fica parecendo que é uma ação política, né? E é complicado. Só que também, Zé, a gente nunca vai ter essa pacificação que se espera. O Lula, inclusive... Eu acho isso um bom momento, porque não tem nada atritando ali Congresso e Supremo. Seria um bom momento para discutir isso e para os futuros ministros. Não tem nada atritando Congresso e Supremo, Zé? Não, normal. Não tem quase nada. Não tem nada. Só assim o Supremo legislando. Mas aí... Bom, o fato é o seguinte, na justificativa da PEC do Flávio Dino, ele destaca essa impossibilidade de você permitir que candidatos fiquem tanto tempo, né? Candidatos não, que ministros fiquem tanto tempo, e quando com o mandato também se criaria ali uma situação em que seria possível, vamos dizer assim, que essa renovação acontecesse de uma forma mais planejada, tivesse um impacto menor na mudança da jurisprudência. Enfim, é um debate válido, não é um debate fácil, é um Senado hoje. A gente estava até há pouco aqui conversando com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, que a entrevista vai ser exibida mais tarde no jornal da Jovem Pan, e ele foi muito crítico justamente à omissão do Rodrigo Pacheco, que agora reclama da interferência do Supremo no debate, inclusive, sobre a questão da maconha, mas ele diz que o Pacheco se omitiu por diversas vezes em relação a abusos do judiciário contra o próprio Congresso Nacional. Então, não é fácil. O fato é que é preciso ser um debate maduro, qualificado, e o seu momento vai chegar. Pois é, inclusive várias mensagens, viu, Zé Maria? Algumas pessoas fizeram análises em relação ao que você disse da dificuldade de avançar com um projeto e uma temática como essa no Congresso Nacional, justamente por conta dessa relação entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal, e outras pessoas até destacando e lembrando que pedidos de impeachment que tenham sido elaborados, eles não avançam justamente por conta dessa relação difícil e complexa ao mesmo tempo. Mas de 0 a 10, você destacaria alguma chance disso avançar? E também tem perguntas aqui, por que Lula decidiu resgatar esse tema neste momento? Seria um sinal ou um recado para alguém? Olha, em política nada é por acaso, né? É o tal jabuti. Se você vê um jabuti em cima de uma árvore, saiba que foi enchente ou mão de gente. Jabuti não sobe em árvore. É o jargão da política. Então, cada posicionamento tem um porquê. Lula tenta ali fazer um afago no Supremo Tribunal Federal e no Zanin, porque houve uma reação muito forte, os votos do ministro Zanin nesses 2 últimos votos, né? Desagradou ali aliados. E Lula quis dizer o seguinte: deixe o Zanin votar. O Supremo tem autonomia, mesmo indicado por um presidente da República. Enfim, esta é a mensagem política, a mensagem diretamente ao Congresso, ao Supremo. Mas, na verdade, foi uma proposta meio atabalhoada, porque não veio com detalhes, falando dos Estados Unidos, que não tem votação de ministro secreta. Quando eu digo votar, mas na verdade é julgamento, né? Uma sanção. E o que acontece é o seguinte: esse debate não prospera. Impeachment, nem há no horizonte a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que deveria levar ao plenário do Senado, mas só porque eu acho que a institucionalidade garante isso. Não dou ao presidente do Senado a competência, não sei onde ele arranjou, para simplesmente não colocar o assunto no plenário. Nem estou querendo que aprovem, mas que levem e discutam no plenário qualquer pedido nesse sentido. É o plenário que é
a autoridade máxima do Senado Federal. A segunda autoridade é a mesa diretora, né? E depois Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado é apenas um coordenador dos trabalhos, mas ele se dá o direito de barrar pedidos dessa natureza. Eu acho que deveria prosseguir e o plenário arquivar e pronto, não pode ficar nessa grande interrogação. Portanto, é muito difícil qualquer mudança nesse sentido. A última mudança no Supremo foi aquela história de passar a aposentadoria de 70 para 75 anos, né? E isso passou a tal PEC da Bengala porque o Supremo queria. O Roberto Mota também não falou sobre essa possibilidade de estabelecer mandato para os ministros do Supremo. Mota. Isso parece com aquela história de tirar o sofá da sala, né? Que eu não vou contar a história inteira aqui, porque esse é um programa que há menores de idade assistindo, mas vocês conhecem, né, o problema que se tentar resolver tirando o sofá da sala. O que a gente tem que entender, talvez a cultura brasileira tenha que entender, é que não existe solução, não existe bala de prata, não existe sistema perfeito. Qualquer sistema que for implantado vai ter benefícios e vai ter pontos negativos. Eu estava, por exemplo, hoje conversando com um amigo que é especialista em direito constitucional internacional, e ele estava me falando do sistema do Reino Unido, que é conhecido como sistema Westminster, né? Lá não existe separação entre poderes. Lá, o parlamento forma o governo. O líder do partido que tem a maioria é o primeiro-ministro. Até pouco tempo atrás não tinha nem Suprema Corte. Eram os lordes que julgavam os casos na instância mais elevada. E ele estava conversando comigo e me falando dos problemas desse sistema, né? Porque não tem separação entre poderes. Se você for para os Estados Unidos a gente acabou de ver no ano passado a Suprema Corte revertendo uma das decisões mais simbólicas da história da Suprema Corte americana, que foi a decisão em relação ao direito ao aborto, né? Foi uma decisão tomada em 1973 que foi revertida. Quando a Corte tinha maioria progressista nos Estados Unidos, a esquerda não cansava de elogiar. Quando a Corte lá virou conservadora, nós vimos, quando a Corte reverteu essa decisão sobre aborto, o Biden quase teve um ataque cardíaco. Só faltou dar uma sugestão igual a essa que foi dada aqui. Então, meus amigos, não existe sistema perfeito. Não há modelo que a gente crie, não há regra, não há mandato que você crie que obrigue uma instituição a funcionar de acordo com a nossa expectativa. Os homens são falhos, as instituições são falhas, a gente tem que seguir no caminho da busca da melhoria, mas sem ter nenhuma ilusão de que basta aprovar essa emenda, basta aprovar essa lei e os nossos problemas estão resolvidos. Isso não existe. Vai lá, Beraldo. Tem um ponto. Uma coisa é você errar tentando acertar, você errar fazendo um processo que preserve o mínimo necessário para que a Suprema Corte tenha legitimidade de executar o seu trabalho. É diferente de você ver a Suprema Corte ser lutada para acomodar amigos jovens que vão poder, por 3 décadas, dar uma mãozinha para os amigos, para si próprio. Isso é que está errado. Então, o que a gente precisa discutir não é uma questão do mandato, porque esse mandato também ele teria que ser válido para o STJ, ele teria que ser válido para os tribunais estaduais, como a gente viu acontecer na PEC da Bengala, foi para todo mundo. Todo mundo teve a idade de aposentadoria elevada. Agora, nesse caso, o que a gente precisa rever são os requisitos, a forma da indicação, porque virou várzea. Isso aqui não pode. Beraldo, deixa eu só fazer um comentário a respeito disso. Indicação política, indicação para qualquer corte superior é sempre política. Nos Estados Unidos, que acho que é o modelo das Supremas Cortes do mundo, as indicações são políticas. Tanto que uma das coisas que o Trump fez foi nomear uma grande quantidade de juízes, não só para a Suprema Corte, mas para outras instâncias, que têm uma visão conservadora. Mas é com base... Não é da atuação política, essa é a diferença. Sim, não. Então é isso que eu ia dizer. Uma coisa é você nomear uma pessoa que tem afinidade ideológica com você, na expectativa de, chegando lá, ela vai defender aquele conjunto de valores, né? Outra coisa
é você nomear uma pessoa esperando que, ao chegar lá, ela faça coisas que não estão dentro do papel de uma Suprema Corte. Isso é diferente. Agora, eu acho que nem a proximidade também... Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O que Franklin Roosevelt fez nos Estados Unidos, se você olhar a história das nomeações dele, ele nomeou o cara que era o equivalente ao advogado-geral da União, do governo dele. Depois nomeou um que era o equivalente ao PGR dele. E algumas dessas nomeações tiveram resultados bons, outras tiveram resultados ruins, porque as pessoas são imprevisíveis, como o Zé Maria fala, né? Tem gente que chega lá, bota aquela toga e se revela com surpresas boas. Tem gente que chega lá e tem uma interpretação diferente do papel do que a gente esperava. O que eu acho que a gente não deve procurar é uma ilusão. Tá? Não adianta você querer que um cargo cuja nomeação envolve relacionamento, envolve conhecimento político, não adianta esperar que o resultado disso seja neutralidade. Não adianta a gente se iludir. Pois isso. Não, por favor, pode arrematar aí, Beraldo. Exatamente. Se a gente olhar, Mota, para o Supremo Tribunal Federal, na época do governo militar, a gente vai ver ali juristas de altíssima qualidade. A Corte tomou decisões naquela época que até hoje são reproduzidas. Pessoas que, sim, tinham um pensamento conservador alinhado com os militares no sentido de serem anti-comunismo, etc., mas exerceram o seu papel de juízes com extrema independência, atentos à letra da lei. E eu falo com propriedade porque meu avô foi indicado nesse período e compôs uma das formações mais relevantes do Supremo Tribunal Federal até hoje. Isso para mim é motivo de orgulho. E olhar esse cenário lá de trás, as pessoas com quem eu na infância pude conviver e olhar coisas que a gente vê hoje realmente me fazem entristecer.